uma performance melhor. Isso aqui é papo de maluco, velho. Tá todo mundo querendo te, entre aspas, te matar, tá documentado, te derrubar. Você tá falando aqui que ninguém tem culpa, que você é o maior presidente da história do Corinthians, que armaram pra você. Isso é um papo de maluco, cara. Tá tudo documentado. Tudo que eu tô falando tá aí, tá documentado. Aonde? Deixei 4 grandes contratos na mesa deles. Deixei 4 contratos de material esportivo. O Corinthians vai fechar com a Adidas? Aí eles que a minha parte eu fiz. Outra, tem Nike e tem Adidas. Ok? Isso aí que vazou, porque eu venho negociando isso há muito tempo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos ver tudo que rolou na polêmica entrevista, a entrevista reveladora do Augusto Melo ao Arena SBT, o programa do Benja, né? Ele foi lá, participou, deu ali a versão dele do que vem acontecendo, expôs bastidores, muitas informações de dentro do Corinthians, é o que vamos ver a partir de agora. O Ben já confrontou, outros confrontaram Augusto Melo para tentar esclarecer algumas situações ali que ficaram em aberta e que ainda continuam ali, pelo menos sem algumas respostas plausíveis. Vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada, muitas revelações e isso que acompanharemos a partir de agora. O link lá do programa Arena SBT estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Até investigar. Eu quero que vocês falem o seguinte, abra as contas, que é o que eu falei, já tá pego, tá periciado, tá aí, ó. Se alguém fez coisa errada, vai aparecer. Você fala abrir as contas de 23. De 23, aí começa a pegar. Pô, vocês não queriam auditoria? Foi feito. Só que eu tenho tempo Mas essas contas não foram aprovadas pelo Conselho de Orientação, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Auditoria Externa. Como nós falamos aqui, Bessone, eles têm a maioria, cara. É sempre a maioria. Eu entrei com um grupo menor, cara. Eu entrei com 3 chapas. Bom, mas eles têm 5 chapas e tem mais 100 vitalícios, cara. Olha, mas também vou dizer um negócio pra vocês, hein? Aprovar as contas do Duílio é brincadeira. Por que agora voltou tudo de novo, Bessone? Vocês têm que falar isso. Por que voltou o diretor financeiro de 2023 que deixou de colocar muitas coisas na conta? Periciado tem 191 milhões, apareceu mais 50. Não digo nem o Emerson. O Gavioli que tá lá, voltou agora. Por que voltou agora? Por que voltou o mesmo? Por que não renova? Que é o que a gente tentou fazer. Colocar pessoas novas, pessoas atualizadas, pessoas de mercado, assim como eu fiz. Por que não tenta? E outro, o Corinthians é isso. Às vezes você está lá um tempo, não se adapta, vai embora, você vai colocando outro. É até você acertar, que é o que a gente fez agora. A gente estava acertando. Você leva um tempo de adaptação. Então tem que ter esse tempo. Em um ano, com toda a dificuldade do Corinthians, as pessoas querem que arruma 16 anos, 2 bilhões e meio de problema. Pô, só que vê aí, Vessone, eu tirei uma camisa de 70 com o Corinthians beirando uma segunda divisão no Paulista, que é ridículo, beirando a Série B do Brasileiro, que é ridículo. Eu ainda busquei de 70 para 200 milhões a camisa de patrocínio. Eu levei de 900 milhões de receita para 1.115 bi. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina. E com mais 4 grandes contratos na mesa deles, do Core, na mesa deles, que eu não precisava, eu poderia canetar. Eu poderia canetar, mas eu sou um cara justo, eu quero dividir a responsabilidade. São coisas muito grandes. Pô, eu tive a coragem de fechar o maior patrocínio, a maior parceria de TV. Quando que alguém fez isso? Eu tive a coragem de levar nossas contas para a justiça. Pô, eu tô errado aonde? Eu tô fazendo a coisa limpa, transparente? Augusto. Eu tô errado porque eu tô tirando um contrato deles que não era bom e trazendo contratos bons pro Corinthians. Você recebeu muita pressão para fechar o contrato de televisão? Pô... Eu viajava de madrugada, foram 5 meses, deixando minha família, viajando de madrugada, brigando por receita maior. Quando eu cheguei lá, eu abri, eu tenho isso aqui, ó. Se vocês cobrirem, tá fechado. Não fecha. Então manda pro Core e deixa o Core aprovar. O Core aprovou na hora, unânime. Por quê? Porque é o melhor contrato, ainda pode passar disso pela performance, o Corinthians chegando, passando de 7º lugar, tem uma performance Augusto, melhor. Isso aqui é papo de maluco, velho. Tá todo mundo querendo te, entre aspas, te matar, tá documentado, te derrubar. Você tá falando aqui que ninguém tem culpa, que você é o maior presidente da história do Corinthians, que armaram pra você. Isso é um papo de maluco, cara. Tá tudo documentado. Tudo que eu tô falando tá aí, tá documentado. Aonde? Deixei 4 grandes contratos na mesa deles. Deixei 4 contratos de material esportivo. O Corinthians vai fechar com a Adidas? Aí eles a minha parte eu fiz. Outra, tem Nike e tem Adidas. Ok? Isso aí que vazou, porque eu venho negociando isso há muito tempo. Cheguei aí, fui para Londres, almocei. Eu queria entender, para depois chegar para Nike. E eu tenho isso aqui, ó, vocês cobrem. Eu fechei 100 lojas, que não se abria loja. O ano passado, num ano difícil, a gente abriu 4, 5 lojas. Esse ano a gente já tem um projeto de mais 10 lojas. Tudo isso a gente está numa crescente. Porque não se tem material nas lojas, o que eu mais recebo é reclamação.
você é democrático aqui, porque ele falou, pô, a torcida tem que ter voz. O Metaleiro mandou uma mensagem aqui, ó. Se ele não fez nada, por que tentou armar um golpe no sábado? Mentiu para todo mundo sobre liminar, inclusive para a torcida organizada. Por que não esperou a Assembleia Geral? Sábado foi convidado a se retirar do 5º andar pela polícia, devido a não ter prova nenhuma, nem de liminar e nem aquela psicopata se passando como presidente do conselho. Olha que absurdo, o Dunga se afastou por uns dias, ela assumiu a presidência da ética, destituiu o Tuma, destituiu o Osmar e aclamou alguns presidentes sem uma reunião. Cadê isso no estatuto? Augusto pagou com traição para quem sempre lhe deu a mão. O único que teve apoio das torcidas, toda oposição e imprensa junto. Paguei com traição 1 ano de ingresso congelado, né? 1 ano sem dinheiro e a gente ainda mantendo o ingresso um dos mais baratos do mundo, para que eu pudesse dar chance para a torcida. Paguei com traição. O corintiano está sorrindo, dei título paulista, dei título da Copa São Paulo, a gente está equacionando algumas situações, isso é traição. Não fui convidado pela polícia, ao contrário, eu que tive um acordo com o Osmar de me retirar numa boa, tranquilo, para que acabasse isso, para não continuar, senão a gente ia ficar lá a noite inteira, ou teria que todo mundo ir para a delegacia, resolver lá, porque o impasse, juridicamente, nós estamos certos. Então, quanto a isso, eu estou tranquilo. Não dei golpe em ninguém, mesmo porque eu sou contra. Golpe estão tentando me dar desde o primeiro dia e estão tentando conseguir dar o golpe. Mas só juridicamente que você fala, se é pelo estatuto, não pela justiça, porque nunca teve uma liminar. Pelo estatuto. Todo mundo fala do estatuto, tem que cumprir o estatuto. Eu não saí no estatuto numa boa. Você saiu, você foi votado, você tem que sair numa boa. Eu não esperneei nada, fui buscar meus direitos, só isso. É isso que eles têm que fazer também. Mas deixa que agora, infelizmente, a justiça vai resolver. Entendeu? A minha parte eu fiz. Agora, dar golpe, eu sou o primeiro contra isso. Eu estou levando golpe desde o dia que eu assumi. Desde o dia que eu assumi esse inferno. E com tudo isso eu venho conseguindo trabalhar, com tudo isso eu venho fazendo as coisas que tem que ser feito pelo Corinthians. Ó, vamos para a primeira pergunta. É o povo na rua, o Augusto Melo, presidente. Vamos lá. Fala, Augusto Melo. Queria saber, quem foi o pior presidente do Corinthians? Você ou o Duílio? O meu mandato não acabou ainda. Deixa acabar que aí vocês vão ver quem é o pior presidente da história. Vamos para a próxima pergunta aí, vamos lá. E aí, Augusto Melo, beleza? Quem é que foi que te traiu? Dê nome aos bois, Augusto. Não, todos esses que estão aí, ó. Todos esses que estão aí. Toda a minha promessa de campanha, todo o acordo que eu fiz, eu cumpri. Isso mostra que eu tenho caráter. Eu poderia muito bem chegar agora na hora, igual eles estão fazendo. Você tá fora, ao contrário. Mas então fala, quem te traiu? Dá nome aos bois. Todos esses que estão na diretoria aí agora. Tá aí, ó. Presidente, vice-presidente, presidente, ex-presidente do conselho. Te traiu? Claro, cara. Claro. O Romeu Tuma Júnior te traiu? Ele ficava já nas minhas costas, lá embaixo. Pergunta pra todo mundo, montando diretoria. Pergunta pra todo mundo. Todo mundo lá sabe. Teve isso, Marco Belo? Eles ficavam nas minhas costas lá embaixo, montando diretoria já. Houve uma briga do Augusto com os dois vices, mas o que se formou foi uma grande chapa pra te eleger. E logo que você foi eleito, você começou a brigar com todo mundo, né? Por isso que o Rubão já saiu, os vices começaram a falar. Não, é o que eu falei, Marco Belo. O que fizeram pra sair? Parece que é uma conspiração. Mas você tem dúvida? Deixar de pagar o Rojas, você tem dúvida? Você acha que eu, como presidente, vou falar não pago o jogador? Porra, cara. Se eu gostaria... Você não foi num podcast falar isso, Augusto? Oi? Você não foi num podcast falar que você falou pro Rosala que tinha que pagar o Antônio Oliveira? Acabei de falar pra você. Pagar o Antônio Oliveira 15 dias antes. Dentro disso entrava mais dinheiro. R$1 milhão. Eu não falei para não deixar de pagar o... Primeiro porque não era aquele dia que vencia o Rojas. O Rojas vencia 10, 15 dias depois. Fora isso, tinha dois tipos de receita durante a semana, que eram 2 jogos que tinha, 5 milhões, que era a média que dava, era 2,5 milhões. Então quem não pagou o Rojas? Eu não entendi. O Rubão, o Rosário, quem não pagou? O Rubão? O empresário o tempo todo acionava. Sabe que eu tenho testemunha. O Rubão, eu chego um dia na sala dele e falo para ele, pô, mas peraí, você tá falando com o empresário dele? Eu falo todo dia, o cara só fala em dinheiro. Falei, mas tem certeza que você tá falando com o cara todo dia? Tô falando com o cara todo dia. Falei, tá aqui, você não tá falando, faz 10 dias que o cara tá te mandando. Pô, meu celular, acho que tem um delay aqui. As conversas, cara. Isso é o quê? O que você acha que é isso aí? Mas quem contratou o Diego Palácios? Foi ele, Rubão. Contrataram um jogador? Eu mandei médico embora.
que não teve Fábio avaliação. Novi. Gustavo Henrique, que é um excelente jogador, está numa forma legal, mas chegou também com alguns problemas que eu não sabia. Entendeu? Que ele começou a fazer as coisas. Pode perguntar para o próprio Rosário, eles começaram a ter atrito. Que eu falava, pô, ele não está conversando com você para contratar, porque eu estava viajando, eu estava buscando patrocínio, eu estava correndo atrás de dinheiro. Eu tinha pessoas que eu pensava que eu confiava. E estava lá para as pessoas fazerem as coisas. Só que aí começou a ter atrito. Pô, mas peraí, você está contratando, você está falando com o Rosala? Estou falando com o Rosala. Rosala, ele está falando... Não está falando comigo. Tinha dia que subir lá, tá aqui, ó, tem 25 milhões para pagar. Eu falei, você está falando isso para mim agora? Como é que eu vou arrumar 25 milhões? Ainda mesmo assim, sangrava e arrumava. Com toda a dificuldade, Benja. Você viu algum dia, não tem dinheiro para isso? Ao contrário, eu corri atrás, paguei, arrumava dinheiro, que é essa fala desse presidente interino. É mentira que os mais estavam, ele falou que não tinha R$1 no caixa? Mas você não viu depois ele assumindo que tem 5 milhões? Apareceu na mídia, 5 milhões. Depois no outro dia tinha 7 milhões. Olha, ele deve dar graças a Deus porque eu saí deixando esse salário pago em dia. Claro que tem as dificuldades do dia a dia que você tem que escolher para pagar. Mas esse ano era um ano da gente equacionar. A gente tem um projeto. Tá tudo pago lá? Tá tudo em dia? A premiação do Paulista tá atrasada. Tá atrasado, cara. A gente tá pagando aos poucos, o salário tá tudo certo? Isso ia ser parcelado agora. Acho que já pagou uma parte, se eu não me engano, ia ser parcelado agora. A gente tá pagando em dia, tá? Pô, luvas, bichos, a gente tá pagando em dia. Tá tudo. A gente tá tentando fazer o máximo possível. E esse ano era um ano disso. Porque toda a negociação que eu fiz o ano passado, de 1,8 bilhão, a gente começa a receber esse ano. Eu vou te dar um exemplo, a gente recebia 6 milhões de placa, Kleber. Num ano. Esse ano a gente recebe 70. Por quê? Ele fez uma negociação de 200 milhões. Eu fui para o Uruguai e fiz a negociação de 330 milhões. Que eu não sou melhor que ninguém, eu tenho uma marca que eu consigo trabalhar. 330 para 5 anos. Né? 5 anos. Para 5 anos. Sim, 70 milhões por ano. Para 5. Para 5, tudo 5. Patrocínio 3. Sim, por isso que eu falei. Quando você soma, eu trouxe 3 bilhões ou... Para receber nos próximos 5 anos. Isso, é só para o torcedor explicar. Senão o cara acha que entra agora toda essa grana e não é. Não, mas eu falei, o Corinthians é o clube que nos próximos 5 anos é o que mais vai... Deixei claro aqui, falei isso. O que está acontecendo com o Corinthians, Clebão? Você que jogou bola. Bem, o Corinthians, para mim, vive a pior crise da sua história. Eu acho que esse momento... Eu sinceramente, nunca tinha visto o Corinthians passar por um momento tão difícil como esse. Já vivi algumas crises em clubes que eu joguei, mas igual essa eu nunca tinha visto. Afeta o jogador? Inclusive, era sobre isso que eu ia falar, porque o Garro deu uma entrevista essa semana falando sobre essa situação, que isso realmente atrapalha. Claro que alguma crise, assim, algum tipo de crise, Benja, dá para o jogador relevar e tal, e dá para seguir jogando e tal, trabalhar tranquilamente. Mas esse tipo de crise não tem como. Realmente atrapalha muito e até perguntar, porque assim, vai abrir uma janela de transferência agora. O time do Corinthians, na minha opinião, é um time limitado. Apesar de ter ganho o Paulista, é um time bem limitado. O que tem de planejamento, né? Você disse que não é você que assina mais, você não despacha, então, a princípio, você não é mais o presidente. O que tem de planejamento? Pretende trazer algum jogador? Qual que é a situação? Melhorar o time, né? Porque o time... O Corinthians enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil, que é um... Dá pra completar, tem que é um puta jogo, um time bem difícil, e a chance de não seguir, ela é grande. E perder uma grana boa que a Copa do Brasil daria, né? Kleber, eu peguei o Corinthians, a gente estava com 15 jogadores da base, por isso que a gente teve dificuldades no Paulista, até a gente tirar o peso. Tive meus erros, que eu falei, tive meus erros, a gente tem um tempo de adaptação, a gente precisa aprender algumas coisas. Cara, e a primeira coisa, tem que pagar os salários em dia. A gente tem que colocar a coisa em dia, porque senão você não consegue. Como é que o seu funcionário vai trabalhar se você não paga ele em dia? Os salários estão em dias? Salários estão em dias, graças a Deus. Com toda essa dificuldade, Kleber, com tudo isso, com toda a dificuldade, há 7 meses praticamente a gente vem com salários em dias. Teve um dia que atrasou, porque bloquearam 43 milhões nossos no dia de pagar e a gente tinha dinheiro para pagar os funcionários e os atletas. Nós fomos falar com os atletas. Poxa, vou pagar os funcionários, em uma semana pago vocês. Ok. Pô, nunca teve isso. O ambiente é tão bom nosso lá, a gente fez um ambiente legal, um clima legal, salários em dia. De repente, você vê um presidente que vai para a mídia e fala assim, aqui está uma terra arrasada, não temos R$1 no caixa. Na véspera de uma classificação na Sul-Americana, na véspera do jogo contra o Vitória, que a gente imaginava se classificar na Sul-Americana, deixar o Corinthians em 6º lugar aí no término aí na parada agora do Campeonato Mundial de Clubes. Porra, como é que o jogador se sente? Pô, peraí, não tenho dinheiro, até agora eu recebi em dia, amanhã não vou ter dinheiro pro meu salário.
Como é que eu vou pagar minha despesa? Então é um absurdo, você nunca viu eu falar isso para televisão. É obrigação minha, se não tem dinheiro no caixa, eu vou correr atrás, como eu fiz. Correr atrás e consegui arrumar os dinheiros de várias formas, a gente pagava em dia, estava mantendo em dia. Claro que tem muitas contas que não chegam agora com a RCE, ia ficar tranquila, porque a gente vai ter um fluxo de caixa. Mas antes era assim, chega 10 contas, você tem que escolher as duas que pior para poder pagar. Um dia antes da eleição, o Andrés foi no meu podcast e falou, eu pergunto para ele, o que muda no Corinthians se o Augusto Melo ganhar? Ele falou, vai ser um caos. Eles falaram isso, vai ser um caos porque você não vai governar. Tá aí. Agora, governei um ano. Ele chamou de Pinóquio aventureiro, falou que ia ser um caos e eles falam que você mente demais. O que você tem para dizer para eles? Tudo que eu tô falando, vai lá que eu mostro a verdade, tem documentos, tem tudo. Pergunta para os atletas, pergunta no CT, vê como está o CT hoje, que nós já construímos de sala, o que a gente já profissionalizou, como está o ambiente. É só ver lá o que tem de errado. Meus amigos, é uma situação muito, muito delicada, muito complicada. O Augusto Melo está sendo aí investigado pela polícia, né? Tem aquela questão da vai-de-bet. Também a gente sabe que, historicamente, o Corinthians ali demorou muito para sair das mãos do Andrés, do Duílio, daquela turma ali, demorou demais. Então o Augusto entrou no último ano aí como uma grande aposta de que seria algo diferente. Tá sendo? Não sei. Não sei, ele alega ali que estão boicotando ele, isso e aquilo. Tem a versão ali, as provas, segundo ele, né? Mas é uma situação muito delicada, muito complicada mesmo. A gente deixou o vídeo para vocês acompanharem. Diz o que vocês pensam. Então, de que lado dessa história? Ou de lado nenhum, na verdade, que também é como a boa parte da torcida fala, né? Não tô do lado do Augusto, nem do lado do Willian, do Andrés. Estou do lado da torcida, que quer algo diferente desse e também do outro. Opinem abaixo, diz o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Obrigado a todos. Deixa o like e inscreva-se. Valeu!